Bom dia a todos, irmãs e irmãos. Hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor aos céus. A Igreja se rejubila de alegria, pois o Cristo foi elevado ao céu e junto a si leva a nossa humanidade, garantindo-nos um lugar reservado no nosso coração misericordioso no Pai. Esta celebração marca também o início da Semana Mundial de Oração pela Unidade dos Cristãos e também recordamos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na alegria pascal, celebremos os mistérios de Cristo e iniciemos. O Senhor foi preparado um lugar para nós no céu. Ó varões alegres estáis no céu a olhar. Aleluia. Ó Jesus, descendido ao céu, depois voltar. Aleluia. O Senhor foi preparado um lugar para nós no céu. Entre cantos e hinos que faz se eleva ao Senhor. Aleluia. Cante a terra e o mar também, Cristo é vencedor. Aleluia. O Senhor foi preparado um lugar para nós no céu. Bom dia a todos. Bom dia. Que bom estarmos aqui. Sempre bom estarmos reunidos em nome do Senhor. Então vamos nos preparar para esse encontro. Convido a todos, fechem os olhos um pouquinho, inclinem a cabeça nesse gesto tão bonito de obediência ao Pai. Se coloquem perante Ele com muita humildade, simplicidade, procurando seguir de perto o caminho do desapego, é o não necessitar das coisas do mundo para ser feliz, é o ir diminuindo, tirando da nossa vida as coisas, é o simplificar, é o viver no pouco, não precisar de muita coisa para ser feliz, pouco basta. É o esvaziar-se, é o deixar lá fora tudo aquilo que está atrapalhando, nos segurando para chegar até Ele. Quantas coisas que nos seguram, que nos prendem e não deixam a gente dar um passo a mais. Então, Jesus veio trazer a liberdade. Busquem se libertar de todas essas amarras. É o colocar Ele, o nosso Pai, em primeiro lugar na nossa vida. Nesse esvaziar-se completamente, abra a porta do seu coração. Meus irmãos, é muito importante o sim. Esse abrir a porta e deixar Ele entrar. Ele não entra sem a nossa permissão. Ele não faz nada em nossa vida se nós não deixamos. Então deixe Ele entrar. Convide Ele a entrar em você, participar intensamente da sua vida. Que Ele possa preencher todos os cantinhos do nosso ser. Que Ele possa nos governar, falar através de cada um de nós,
agir através de cada um de nós, que Ele seja o centro da nossa existência. Percebam nesse momento o seu amor, o seu carinho intenso que Ele tem por cada um de nós, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer ver, apenas a nossa felicidade, a nossa liberdade. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, faça isso com fé. Peça que Ele venha animar a todos nós nessa manhã, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, isso é muito importante, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. Em especial, meus irmãos, vamos rezar pela paz do mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, para bem celebrarmos esse momento com o Pai, vamos olhar a nossa caminhada, cada um de vocês, eu, olhem o dia a dia, se nós estamos realmente fazendo acontecer a vontade dEle e do Pai na nossa vida, ou procuramos apenas os nossos interesses, queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito e não do jeito de Deus. É bom colocarmos que quando nós falamos não a Deus e fazemos do nosso jeito, nós sofremos, vem o sofrimento. Quando nós fazemos do jeito de Deus, do jeito que Ele quer, daí nós somos felizes, encontramos a felicidade, a liberdade. Exemplos dos apóstolos, dos 12, um deles não quis fazer do jeito que Jesus queria, fazer do jeito dele. Entregou Jesus porque não era do jeito que ele queria. Entregou Jesus, logo depois ele se enforca, tira a própria vida. Então, se afastar dele, fazer do nosso jeito, é seguir o caminho errado, o caminho do sofrimento. Então, avaliemos a nossa conduta, se estamos fazendo acontecer a vontade dele. Se não estamos, queridos irmãos, o nosso Pai perdoa. Ele sempre nos perdoa e nos acolhe sorrindo de braços abertos. Peçamos perdão a Deus cantando. Senhor, que subindo ao céu, vos tornaste rei do universo e Senhor dos céus, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que na vossa ascensão levaste castigo do cativeiro, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que voltando à casa do Pai, abriste o céu para nós, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Rezemos
pedirmos todos juntos, com fé. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, momento de agradecer a Deus. Agradeçam a Deus nesse momento por tudo o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Tudo o que Deus faz é bom. Entendam essa verdade. Às vezes nós não conseguimos entender, achamos que não pode ser daquele jeito, mas é necessário, é importante. Jesus um dia chega para os seus discípulos e diz assim: não fiquem tristes, eu vou partir, mas é necessário a minha partida, porque eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Olha só, era necessário a partida dele, para ele depois enviar o Espírito Santo. Então tudo o que Deus faz tem sentido, tem valor, nós que não entendemos, né? Então agradeçam a Deus. Às vezes é difícil, mas agradeçam a Deus por tudo que acontece na nossa existência. Vamos agradecer a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Coloquemos nas mãos do Pai as intenções que cada um de nós trouxe no coração para essa celebração. Fiquem à vontade, se algum de vocês quiserem falar em voz alta, os seus pedidos, nós estamos em poucos, fiquem à vontade. Essa semana fui abençoar uma casa, o filho do casal morreu por causa das drogas, se suicidou, né? Então rezemos por ele, o nome dele é Wagner, para que ele possa encontrar a luz, para que ele possa encontrar Deus e seguir pelo seu caminho. Rezemos um pelo outro, é muito importante a nossa oração, não caminhar separado, caminhar juntos, nem atrás, nem à frente. Todos nós possamos caminhar juntos, somos todos iguais. Rezemos por aqueles que perderam a fé, que estão no nosso meio, que Deus possa tocá-los nesse momento. Rezemos por aqueles que nunca encontraram Jesus, tanta gente aí fora, buscando ser feliz, mas sem Deus. Deus possa tocar em cada um deles.
Rezemos pelos doentes, quantas pessoas doentes que nós conhecemos, acamadas nos hospitais. Aqui no nosso meio também, nós temos algum problema, que Deus possa nos curar. E eu rezo em especial pelos meus pais, já estão velhinhos, necessitam muito dessa bênção do Pai. Por todas as intenções que estão no coração de cada um de vocês, oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Prestem bastante atenção nas leituras, porque ele tem a nos ensinar. Leitura do Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes, falando no reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, és agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não buscaram saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entre aclamações eu celebro, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Entre aclamações eu celebro, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos diversos batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, Deus
Senhor subiu ao monte da trombeta, salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa do nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa gloriai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. De fato, Cristo não entrou no santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes como sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar o pecado da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, do coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. e anunciai aos povos todos, convosco estarei todos os dias até os fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e do seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. E eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não dá tanta microfone. Então, queridos irmãos, estamos hoje celebrando a ascensão do Senhor. Jesus é elevado aos céus. Diferente de Maria, Maria é a assunção, né? Maria foi elevada ao céu, ela não se elevou sozinha. Mas Jesus é a ascensão, ele sozinho ele subiu aos céus, né? Com a sua própria força. Queridos irmãos, durante todos esses dias, essa semana, eu celebrei várias vezes lá na matriz, e a liturgia nos levava todos na mesma direção, a entender que o Espírito Santo é que nos guia, né? É Ele que deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Lembro na segunda-feira, onde eu comentei com vocês um pouquinho, Jesus ele estava reunido com seus discípulos, era durante a Santa Ceia ainda, né? Nós vimos todos esses evangelhos anteriores, durante a Santa Ceia, onde Jesus vai conversar com os seus discípulos, porque ele ia partir logo em seguida, ia morrer, passar pela cruz. Então ele estava preparando os seus discípulos, né? E disse para eles: não tenham medo, não tenham medo, é necessário que eu me vá. Olha que bonito, é necessário que eu me vá, porque no momento que eu subir, vou até o céu, junto do meu Pai, eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Então é Ele que envia sobre cada um de nós o Santo Espírito. E Ele disse assim, olha que bonito, o Espírito Santo, o Paráclito, vai ensinar de coisas que eu não posso dizer para vocês agora. Por quê? Porque vocês não vão entender a linguagem de Jesus, né? Se eu falar alguma coisa para vocês agora acima do que eu falei, vocês não vão entender. E Ele, o Santo Espírito, é que vai vir depois de mim e vai contar todas essas coisas, né? Mas não tem coisas novas para o Santo Espírito nos contar. Entenda o sentido. Ele já, Jesus, nos ensinou tudo o que precisava ser ensinado. Então, em todos os evangelhos, toda a Bíblia, já está colocado para nós tudo o que é necessário. Então, o que ele quis dizer que vai ensinar coisas que nós não podemos entender? É em cima daquilo que ele já ensinou. O que significa isso? É que nós vamos, cada vez que participamos de uma celebração, um evangelho que se repete tantas vezes, uma vez você entende de um jeito e de uma outra vez você entende de uma forma mais profunda, e se você lê na terceira vez, quarta vez, quanto mais você vai estudando aquele texto, mais você vai entendendo e vai se aprofundando. Então, antes era o entendimento da superfície, você lê o texto ao pé da letra, você entende aquilo. Depois o Espírito Santo vai nos ensinando e nós vamos aprofundando, né?
esse texto, daí que vem as coisas novas que estão escondidas. É por isso que nós dizemos sempre, né? A leitura, o Evangelho, ele é vivo. Não é a palavra morta que está aqui, mas é palavra viva, porque ela vai sempre a nos ensinar. Nós sempre vamos tirar dos evangelhos coisas novas, né? Das leituras, da palavra de Deus. Sempre vai sair coisas novas. É interessante isso, porque no mesmo lugar onde tem pessoas de um jeito, pessoas de outra, com um conhecimento, outra com outro conhecimento, cada um vai entender de acordo com o seu conhecimento. Um entende de um jeito, o outro entende do outro jeito, e para eles tudo isso vai fazer sentido, né? Então é o Espírito Santo agindo em cada uma das pessoas, às vezes de forma diferente, de entendimento, de acordo com a necessidade da pessoa naquele momento. Então Jesus, meus irmãos, nós temos que procurar fazer acontecer na nossa vida os seus ensinamentos, procurar seguir de perto os ensinamentos de Jesus, onde ele diz: eu sou o caminho. Olha que bonito, leituras que nós vimos nas semanas anteriores. Eu sou o caminho, ele diz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me segue viverá. Tomé olha para Jesus e fala: Senhor, como é que eu vou saber o caminho, né, para onde o Senhor vai, se ninguém nos contou? Jesus fala: eu sou o caminho, você tem que seguir os meus passos. Quando ele fala eu sou o caminho, é fazer aquilo que ele fez, é procurar seguir Jesus, né, em cima do que ele realizou. O testemunho de Jesus nós temos que procurar também dar na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é seguir o caminho. Em outros momentos Jesus diz: eu sou a porta. Não existe outra porta para chegar até o Pai. Eu sou a porta, ele diz. Vocês vão ter que passar por mim para chegar no reino de Deus. Olha que lindo. Ele está dizendo de uma forma figurada, diferente, quando ele falou eu sou o caminho. A porta significa passar por ele, é fazer aquilo que ele fez. Ele está mostrando para nós a mesma coisa, o mesmo ensinamento, feito de formas diferentes, para que nós possamos entender. Eu sou a porta, passem por mim, ou seja, façam aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu ensinei para vocês. Para vocês chegarem até o Pai, vocês vão ter que passar por mim. Olha que lindo! Então daí nós entendemos o caminho que as pessoas levam no mundo aí fora, não entendendo a verdade, não passando pela porta, não seguindo pelo caminho. Que caminho que eles estão seguindo então, se não é esse que Jesus indicou? Olha, o nosso Pai, como diz o Evangelho, já nos salvou. Jesus já nos salvou a todos nós. No entanto, depende de mim, depende de cada um de vocês, depende daqueles que estão lá fora, de dizer sim ou não ao Pai. Eu não quero, tá bom, não tem problema, siga o seu caminho. Mas você um dia vai entender e vai dizer sim. Deus é paciente, Deus espera o nosso sim. Simplesmente porque não existe outro caminho. Só existe um caminho, só existe uma porta. Então todos aqueles que estão lá fora e dizem não a Deus, basta esperar. Vai ter um momento onde vão dizer sim ao Pai, porque não existe outro caminho. Ficou bem claro, meus irmãos? Isso tem que entrar na nossa mente para que nós possamos fazer acontecer a verdade na nossa vida,
vida, procurar nos aproximar de Jesus, ser Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Então hoje nós estamos comemorando a ascensão do Senhor, é essa vitória de Jesus sobre todo o mal. Então quando Jesus é elevado aos céus, é um Deus vitorioso, que sobe ao céu para continuar a sua missão, enviando sobre cada um de nós o Espírito Santo para que cada um de nós, através da força do Santo Espírito, não estamos sozinhos, possamos fazer aquilo que Ele fez. Então Jesus fala assim: vão lá e esperem, aguardem esse Espírito que vai vir sobre cada um de vocês, Então nós temos que ter essa certeza, todos nós, que o Santo Espírito está do nosso lado, pertinho de nós, nos ajudando, nos orientando para que nós possamos realizar na nossa vida a vontade do Pai. Tá certo? Ficou bem claro? Que possamos então sair por aquela porta depois dessa celebração com essa vontade de ser Jesus para aqueles que estão lá fora. Ser um caminho, O caminho significa fazer aquilo que Jesus fez, ser uma luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, ser uma seta para indicar o caminho que é Jesus. Nós podemos fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então vamos elevar a Deus as nossas preces, todos os pedidos que estão guardados no nosso coração, e leve a Ele nesse momento, com a certeza de que Ele vai ouvir a cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a ascensão do Senhor Jesus aos céus, na expectativa do Espírito Santo prometido, dirijamos a nossa prece a Deus, o Pai, dizendo: venha a nós o vosso reino. Todos. Venha a nós o vosso reino. Ao Deus Divino, a quem pertence a glória, peçamos o Espírito de sabedoria para a nossa igreja, a fim de que ela comunique sempre com esperança que a plenitude da humanidade se encontre em Cristo Jesus, nosso Senhor, desejos. Venha a nós o vosso reino. Ao Deus Altíssimo, a quem pertence a força e o poder, peçamos por todos aqueles que trabalham com os meios de comunicação social e pastoral, a fim de que, com humana inteligência, usem tais instrumentos para a propagação da verdade, do bem e da paz. Rezemos. Venha a nós o vosso reino. Ao Deus soberano, a quem pertence a plenitude de todas as coisas, peçamos pela juventude, a fim de que não percam o entusiasmo nem esperança nas suas capacidades de construção de um mundo justo e fraterno. Rezemos. Venha a nós o vosso reino. Ao Deus que domina toda a terra, peçamos pela nossa comunidade, a fim de que, mantendo os olhos fixos no Senhor, elevado aos céus, assuma sempre mais um compromisso com a casa comum, e não se distancie da missão de preparar um mundo novo. Rezemos. Venha a nós o vosso reino.
Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para vós, que nesse dia subisses ao céu e entrasses na vossa glória, de onde viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, momento do ofertório, vamos nos preparar para a Santa Comunhão. Queridos irmãos, Jesus está aqui. Como Ele prometeu, estará conosco até o final dos tempos. Se coloquem perante Ele com muita humildade, simplicidade, nos colocando em nossos devidos lugares, como necessitados dele. Nós precisamos dele. É por isso que estamos aqui reunidos. Esse é um momento sublime que poucos conseguem entender e dar valor. Estar aqui nesse momento perante ele é assumir Jesus. É ser Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. É dizer sim a Deus, o sim que o nosso Pai espera de cada um de nós. Então, nesse momento, digam de coração sim ao Pai. Sim, Pai, eu quero de todo o coração servir. Agora eu entendo, servir a Deus, servir ao Pai, é servir os irmãos, é ir ao encontro daqueles que estão perdidos, desfavorecidos, aqueles que estão entregues aos prazeres do mundo, aqueles que estão lá fora e não conseguiram ainda entender a verdade. Que eu possa, através da minha ação, do meu testemunho, do meu dia a dia, quem sabe também através da palavra, trazê-los de volta. Essa é a nossa missão, que foi a mesma missão de Jesus: servir a Deus nos irmãos.
Para que isso aconteça, é necessária oração. Rezemos muito, Jesus muito rezou. Nós temos que rezar ainda mais. Rezar um pelo outro, rezar pela nossa igreja, pelo nosso pároco, vigário, diáconos, ministros, agentes pastorais, grupo de canto, grupo de oração. Rezem pela Fraternidade Santa Clara, que no dia 23 de maio fez 16 anos aqui na nossa cidade. Possamos continuar firmes aqui no nosso meio. Rezem pelo nosso arcebispo Dom João Inácio, rezem pelo nosso Papa Leão XIV e em agradecimento pelo Papa Francisco por tudo que ele fez. Que possamos todos nós ser obedientes a Deus, caminhar atrás de Jesus. Rezemos pelos nossos irmãos que já partiram. Lembre-se de cada um deles, deixaram marcas, lembranças na nossa vida, em especial pelo Wagner, a Rita e tantos mais. Eles estão vivos em uma das moradas da casa do Pai, pois assim disse Jesus: na casa do Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar uma dessas moradas para cada um de vocês. Mas eles necessitam da nossa oração. Não se esqueçam deles, rezem por eles. Queridos irmãos, a morte, ela não existe. Jesus mostrou isso para nós. A morte é uma ilusão. A morte é apenas uma passagem. A vida continua. Nessa fé, vamos elevar as nossas mãos ao alto e rezar com força, com confiança, a oração que Ele nos ensina. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos irmãos, vamos juntos rezar pela paz do mundo inteiro. É muito importante a nossa oração, esse nosso pedido que nós fazemos ao Pai, né? Deus nos ouve, mas nós temos que fazer esse pedido de coração, né? Com a certeza daquilo que estamos fazendo, né? Então vamos rezar pela paz do mundo inteiro, e rezar pela paz é rezar pela conversão da humanidade, todos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Meus irmãos, saudai-vos uns aos outros desse amor de Cristo.
Queridos irmãos, felizes somos todos nós os convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de mas dei uma palavra e salve. Que o corpo de Cristo nos salve e nos guarde para a vida eterna. Amém. Por Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu. Fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, agradeçam a Deus por esse momento. Agradeçam de coração pelo sim de cada um de nós, por estar aqui nessa manhã em oração. Em especial, agradeçam a Ele e ao Santo Espírito por estar aqui no nosso meio, nos animando, aumentando um pouquinho mais a nossa fé, acolhendo as nossas preces, nos ensinando um pouco mais das suas verdades, e no final é Ele que vai abençoar a cada um de nós. E nós aqui nada fizemos. O que nós somos? Servos de Deus.
Não se esqueçam disso. Não devemos nos vangloriar pelo aquilo que fazemos, pelo aquilo que somos, pelo aquilo que temos, pois nada é nosso. Tudo é do Pai, tudo é graça de Deus. Então vamos agradecer a Ele, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenha isso. Pode sentar um pouquinho, vai ser bem rápido. No próximo fim de semana inicia a Quermesse de Santo Antônio, lá na Vila Milúcio, todo mundo conhece o lugar. Então a Quermesse será nos dias 7, 8, 13, 14, 15, 20 e 21 de junho, a partir das 18 horas. Então vamos buscar participar. E continuamos com a campanha de arrecadação em prol das quermesses. Retire-se o papel nas portas de saída com o item a ofertar para a festa. Então vamos ajudar. A trezena de Santo Antônio inicia neste domingo na comunidade. Na semana, o horário é das 19h30 e no final de semana é às 17 horas. Na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, às 20 horas, será a vigília de Pentecostes da Roraria Cristo Rei. A vigília será na paróquia Santa Teresinha. Então aqui os avisos, são vários avisos, né? Se alguém não entendeu algum deles, pode vir até aqui à frente, vou deixar aqui no altar para dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus a bênção. Antes da bênção, ela me lembrou, tinha esquecido já. É o sorteio? É o sorteio dos dizimistas aniversariantes. Isso aqui foi... Ah, tá aqui os papelzinhos. Aí dentro. Você tirar. Tão pequenininho. Olha quem ganhou, a Dalva da Silva Zumelei. Tá. Não tá? Vocês entregam para ela? Então tá bom. Aniversariante do mês. Passado, meu irmão, tem 60 anos de casamento. Bom? 70 anos. Hoje? Não, mês passado. Mês passado, né? Então vem até aqui à frente, vamos dar uma bênção especial para o casal. 70 anos não é 60. 60. Estou aumentando 10. Vai chegar, hein? Vai chegar. Deus abençoe o nome das mães de você, tantos frutos lindos, e a graça de Deus do Pai, né? O coração Deus nos abençoe, nos fortaleça, nós vamos ver mais esse desejo muita vida, a saúde, né? Isso, que forte é a sua vida também. Por isso nós pedimos ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família,
Pense em alguém nesse momento que esteja precisando dessa bênção, uma pessoa que esteja aí perdida no mundo, nos vícios, nas drogas, que Deus possa abençoá-la de uma forma especial. Por aqueles que já partiram, já estão na casa do Pai, nessas moradas, pense em cada um deles. Por aqueles que estão doentes, acamados, para que Deus possa restituir a cada um a saúde. Uma família desajustada, perdida, que Deus possa tocá-los, abençoá-los nesse momento. Peçamos a bênção de Deus pela intercessão de nossa Mãe. Vamos cantar todos juntos, com força, com fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. 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 Bom domingo a todos. Boa semana. Quero que todos conheçam a força verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade. E anunciar minha paz, e Senhor da para trás, desarei com nossa felicidade. Nosso Jesus